Olá, o meu nome é Bruna Tejado e eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas. O trabalho que eu venho apresentar hoje está intitulado como Uma análise discursiva sobre o trabalho de cuidado não remunerado na pandemia. Essa pesquisa surge do encontro com um crescente de manchetes que retratavam as mulheres como a parcela da população que mais sofreu com os efeitos da crise sanitária decorrente do vírus SARS-CoV-2. Esse dado geralmente está associado ao trabalho de cuidado não remunerado executado nos lares. Tal cenário nos faz indagar sobre como as mulheres estão significando esse período. Com base nos pressupostos da análise de discurso materialista, lança um olhar para os efeitos do momento pandêmico nas relações das mulheres com suas práticas voltadas para o trabalho de reprodução social. Diante dessa proposta, construo um gesto de interpretação de um vídeo produzido em março de 2021, no qual consta uma mulher branca amamentando uma criança em seu colo, ao mesmo tempo em que toca um instrumento que parece um cavaquinho e canta uma marchinha de composição própria, nomeada como Mãe na Pandemia. Essa produção foi selecionada para compor o corpus dessa pesquisa porque ela aborda a execução do trabalho de cuidado durante a pandemia da perspectiva de uma mulher que, ao mesmo tempo em que fala sobre esse trabalho, o executa. Ela canta o trabalho de cuidado enquanto amamenta a filha. Entende-se o trabalho de cuidado não remunerado como aquelas atividades executadas no âmbito do lar ou da família que não recebem gratificação financeira e que garantem a reprodução da força trabalhadora. Arruza, Bhattacharya e Fraser entendem o trabalho de reprodução da vida não apenas em seu sentido biológico, de gerar e nutrir um ser, mas também em sua dimensão social e política, uma vez que é esse trabalho que cria e mantém as condições materiais para a reprodução da força de trabalho, o que envolve demandas sociais, físicas e afetivas. Esse trabalho, na formação social brasileira, é destinado majoritariamente às mulheres, que são interpeladas pela ideologia dominante a identificarem-se com os saberes da feminilidade associada à cis-heteronormatividade e à maternidade. Esse processo histórico e ideológico de interpelação é naturalizado como algo inato, como uma aptidão natural das mulheres para atender ao outro. Investigar o trabalho de reprodução social pela perspectiva discursiva significa pensar sobre os processos históricos e ideológicos que constroem os sentidos aos quais os sujeitos são assujeitados e que moldam suas relações com os demais. Ao lançar um olhar para a imagem do vídeo, um dos primeiros elementos que convoca a interpretação é a presença da criança se alimentando no seio da mãe durante a gravação do vídeo para o concurso, recorte que foi nomeado como sequência discursiva número 1. Na AD, o corpo pode ser entendido como uma materialidade do e para o discurso. Isso quer dizer que o corpo também é afetado pelos aspectos sociais, históricos, ideológicos e econômicos da formação social, e, assim como a língua, é base material da produção de sentidos para os sujeitos, configurando o cenário dos processos de subjetivação. A mulher presente na imagem é Luisa Toller, compositora e professora de música, acompanhada de sua filha Antônia, de 1 ano e 8 meses. Sobre as condições de produção estritas do vídeo, Luísa conta que estava preparada para fazer a gravação que seria submetida ao concurso, mas depois de esperar a mãe ministrar várias aulas, Antônia estava cansada e precisando dela, de modo que a solução foi fazer a gravação enquanto cuidava da menina. Visualizamos, assim, uma mulher branca, professora, artista e mãe, executando o trabalho de cuidado não remunerado enquanto canta sobre esse trabalho. Ela fala sobre o excesso do trabalho de cuidado durante o período da pandemia, executando o trabalho de cuidado concomitantemente. É possível para as trabalhadoras remuneradas fazer greve ou paralisar suas atividades. No entanto, uma greve do trabalho de cuidado realizado pelas mães é impossível, pois além das questões ideológicas que permeiam o cuidado materno, há algo do corpo em sua dimensão biológica que também deve ser considerado. O debate sobre as relações de gênero vem ganhando espaço nos estudos discursivos, e, de nossa perspectiva, o gênero é entendido a partir de suas relações históricas e ideológicas. No entanto, entendo que no ato de amamentar, trabalho do âmbito da reprodução social, há uma necessidade intrínseca à carne. Isso é, a carne convoca a mulher a amamentar para que a reprodução da espécie seja garantida. Essa tarefa não pode ser realizada pelo homem, e a ideologia dominante se utiliza da diferença sexual biológica para justificar a desigualdade presente na divisão sexual do trabalho de cuidado. Ferguson e McNally dizem que não é a biologia, mas os processos biológicos das mulheres que conduzem à opressão
e a reprodução da classe trabalhadora. O capital depende dos processos biológicos das mulheres. Avançando no corpus, observa-se a repetição do enunciado "a eu sou mãe, mãe na pandemia", reiteradas vezes, de modo que parece haver um imperativo, uma necessidade de contar o que é ser mãe na pandemia. Na perspectiva discursiva, o excesso é compreendido a partir de Ernest como uma estratégia discursiva que se caracteriza por aquilo que está demasiadamente presente no discurso, e consiste na tentativa de estabelecer, provavelmente, a relevância de saberes de uma determinada formação discursiva através da repetição. Podemos, então, entender o excesso identificado na repetição do enunciado "a eu sou mãe, mãe na pandemia", como um acréscimo necessário na tentativa do sujeito de visibilizar o que é ser uma mãe durante o período pandêmico. Considerando os complementos desse sintagma que se repete, que tratam dos aspectos políticos e econômicos, nestes inclusos a dimensão da desigualdade de gênero, podemos entender que é uma tentativa de impedir que outros sentidos se sobreponham a essa experiência, como a romantização das mulheres guerreiras, que enfrentam múltiplas jornadas de trabalho remunerado e não remunerado, ou que têm de lidar com o desemprego para manter a sobrevivência dos filhos e garantir a futura força de trabalho do capital. Para fechar a presente reflexão, retomo o célebre aforismo pechetiano, segundo o qual todo ritual é passível de falha, e entendo que, sob a injunção da ideologia dominante, parece haver um movimento de resistência ao discurso hegemônico, o que pode ser observado no falar sobre, pois ainda que as mulheres continuem executando as tarefas de reprodução social, elas falam sobre a exaustão e a sobrecarga que advém dessa responsabilidade. A AD nos permite observar na língua a materialização da ideologia que reproduz as relações antagônicas de gênero, raça e classe. Aqui estão as referências citadas nessa apresentação e eu finalizo agradecendo pela escuta.